Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Dalton Moura e hoje estou aqui para falar um pouco a respeito daquela passagem bíblica que se tornou muito popular nos últimos dias, que é João 8,32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você sabe qual que é o significado espiritual deste versículo? Se quer saber mais, fique aí conosco que nós vamos falar um pouco a respeito disso. Bom, esse versículo são palavras de Jesus quando ele fazia um discurso público à frente de alguns judeus e fariseus na época. E provavelmente você já ouviu esse versículo, deve ter se feito pelo menos duas perguntas em relação a ele. A primeira delas era a qual verdade Jesus se referia. E a segunda era de que eles precisavam, no caso, os judeus, serem libertos para que Jesus falasse essas palavras. E você vai encontrar a resposta nos versículos que estão próximos a ele. No versículo 31, nós vamos ver então que verdade é essa. Acompanhe comigo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja que Jesus estava dizendo que a palavra dele era a verdade. Então, se eles permanecessem na palavra de Jesus, então eles estariam conhecendo a verdade, e essa verdade libertaria eles. Mas você fala, libertar de quê? Então nós vemos então a resposta no versículo 34. Diz assim: Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Da mesma forma que essa palavra se aplicava aos judeus naquela época, ela também serve para nós em nossos dias. Pois enquanto nós não conhecemos a verdade, nós ainda somos escravos do pecado. Uma prova clara disso é só você tentar ver quanto tempo você consegue ficar sem pecar. Talvez você agora esteja se perguntando: então se a verdade ela me liberta, então bastaria eu ler a Bíblia que eu então serei liberto do pecado? Não é bem assim. Se a gente verificar o versículo 36, veja só o que ele nos diz. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Veja bem, no versículo 31, Jesus diz que se permanecer firme na palavra dele, você ia conhecer a verdade e ela te libertaria. Agora no 36 ele diz então que se o Filho, no caso fazendo uma menção a ele próprio, os libertasse, eles verdadeiramente seriam livres. Então quer dizer que há uma incoerência entre essas duas coisas? E na verdade não tem. Se você verificar lá em João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, então Jesus ele se coloca como a própria verdade. Ou seja, observe quantas coisas nós podemos extrair de apenas uma frase de Jesus. Jesus ele diz que ele é a verdade. Olha que então no versículo 36 que ele dizia que se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Então substitua Filho por verdade, porque Jesus estava então não se colocando como alguém que fala a verdade, mas como a própria verdade. Então era como se dissesse: se a verdade vos libertar, vocês serão livres. Isso concorda então agora com o versículo 31. Jesus também diz que ele é o caminho, o que está também em acordo com ele dizer que é a verdade, porque se é a verdade que liberta a pessoa do pecado, então ele também se torna o caminho para que possa conduzir ao terceiro item que ele diz, que é a vida. Não existe vida na escravidão. Você só pode ter vida quando você é livre. E você se torna livre quando você conhece a verdade de Jesus, que na verdade não é necessariamente uma palavra, mas é a própria pessoa de Jesus, e que essa pessoa te conduz pelo caminho, te mostrando então o que realmente é uma vida. Tá bom, então juntando as peças, quer dizer mais ou menos o seguinte: a verdade não é necessariamente palavras, mas a verdade é uma pessoa, a qual se apresenta para nós como Jesus. Jesus é a verdade. E ele, por ser a verdade, ele me liberta do pecado. E por ele me libertar do pecado, ele então mostra que ele é um caminho para o qual eu posso alcançar a vida. Beleza, eu já entendi todas essas coisas. Mas então, de onde parte a iniciativa para que eu possa conhecer essa verdade? Se é Jesus que é a verdade, que liberta as pessoas do pecado, então quer dizer que depende unilateralmente dele para que eu possa experimentar a libertação dos meus pecados e eu possa assim então conhecer a vida? Para entender melhor como que acontece o conhecimento da verdade, veja então o que diz no capítulo 14 de João, a partir do versículo 15. Diz assim: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o qual seja, o Espírito da verdade.
O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Ou seja, Jesus ele estava saindo de cena, mas ele disse que ia rogar ao Pai para que enviasse o Conselheiro, no caso também chamado o Espírito da Verdade. Olha a verdade aparecendo aí de novo. E ele dá uma pista de quem ele seria. Ele diz, no finalzinho do versículo 17, mas vocês o conhecem. Vocês, ele estava falando dos discípulos. Né? Então os discípulos conheciam esse Espírito da Verdade. Mas agora imagina, como que uma pessoa ela poderia conhecer um Espírito? O Espírito a gente não vê. Olha a continuação. Pois, explicação, né? Pois ele vive com vocês. Quem é que vivia com os discípulos? O próprio Jesus. E o que Jesus recebeu no dia do batismo, no batismo nas águas? O batismo com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o mesmo que é mencionado aqui como sendo o Espírito da Verdade. Então, os discípulos eles viveram com Jesus e ao mesmo tempo eles viveram com o Espírito Santo, que também é chamado o Espírito da Verdade. Isso quer dizer que quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, você está recebendo o Espírito Santo, que também é mencionado como o Espírito da Verdade. E a verdade é quem? É Jesus Cristo. Agora, independente de ser Jesus, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, todos eles são um só, que é Deus. É o próprio Deus que está morando dentro de você. Olha para você ver no versículo 20 o que mais que ele diz a respeito disso. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, ou seja, Jesus estando em Deus, vocês em mim, ou seja, nós em Jesus, e eu em vocês, Jesus em nós. Então, ou seja, Jesus está em nós, nós estamos em Jesus, e Jesus está onde? No Pai. Então, a partir do momento que nós estamos em Jesus, nós estamos no Pai, porque Jesus está no Pai. Não foi uma nem duas vezes que Jesus ele disse para os judeus que tudo aquilo que ele anunciava, ele tinha ouvido do próprio Deus, porque ele estava nele. Assim como Jesus também ele diz lá para Tomé, que quando Tomé pede, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ele fala assim, olha, eu tenho estado com vocês tanto tempo e vocês ainda não perceberam. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Nós somos um só, não há divisão em nós. Se nós verificarmos um pouco mais à frente, no capítulo 16, nós veremos o seguinte, a partir do versículo 12. Diz assim, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, porque eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ou seja, aqui Jesus estava dizendo que os discípulos ainda não eram capazes de suportar toda a verdade que ele ainda podia dizer para eles, porque ele já estava indo embora, mas eles ainda não tinham capacidade de ouvir o restante. Por isso que ele enviaria o Espírito da Verdade, para que ele pudesse continuar revelando para eles muito mais daquilo que eles precisavam saber. Então veja que a verdade ela não estava limitada às palavras de Jesus. A verdade era o próprio Jesus. A verdade era tudo aquilo que o Espírito de Deus ele estava para revelar para cada um daqueles que o possuíssem. No próprio capítulo 16 do livro de João, a partir do versículo 7, diz que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o pecado era que as pessoas não haviam crido em Jesus. Então, conhecer a verdade não vai fazer diferença alguma se essa verdade ela não for parte de você, se ela estiver dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, que é quem te convence a respeito da verdade que ela está escrita, mas que para você ainda não se tornou algo real, ou que você não apropriou ela ainda para a sua vida. E quando você tem essa apropriação da verdade que está escrita, nós chamamos isso de revelação. Provavelmente você já deve ter visto isso quando você viu ou alguma passagem bíblica, algo que estava sendo mencionado na palavra, mas aquilo a princípio não fez diferença nenhuma para você. Mas em um outro momento, quando você ouve aquela mesma coisa novamente, você tem a sua visão totalmente aberta a respeito dessas coisas, de modo que você consegue entender o que o Espírito Santo estava querendo te comunicar, e você absorve então essa verdade falando, realmente, eu reconheço que essa palavra ela é verdadeira. E ela não é verdadeira só porque ela está escrita para todo mundo dizendo que ela é verdadeira, mas é porque para mim ela se tornou verdadeira. E quando for o Espírito Santo quem estiver te conduzindo ao conhecimento de toda a verdade, será ele o responsável por te mostrar que a Bíblia fala muito mais a teu respeito do que você imagina. E que a cada novo conhecimento, cada nova revelação da verdade de Deus para a sua vida, você estará então se libertando de tudo aquilo que te aprisionava ao pecado. Então, pecar ou não pecar se tornará uma escolha sua,
porque você vai ver que o plano e o propósito de Deus é te fazer um homem livre, enquanto o pecado te torna um servo e um escravo. E o escravo ele não tem estadia permanente na casa do seu senhor. Quando você descobrir que Jesus não era apenas uma pessoa que proferia verdades, mas que ele era a própria verdade de Deus para lançar luz ao mundo, você então entenderá o que é conhecer a verdade e a verdade te libertar.